Olá, seja bem-vinda a mais uma tertúlia holística. A minha convidada de hoje é uma mulher, uma pessoa que eu admiro muito, que estimo muito, uma lutadora, uma grande guerreira, uma pioneira, uma pessoa que tem estado sempre à frente no seu tempo, portanto uma pessoa extremamente inovadora, a quem tenho o grande prazer de chamar de mãe. Chama-se Isabel Guerreiro, seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos. É realmente um prazer. E, sobretudo, é sempre um prazer para uma mãe ver num filho a continuidade das suas ideias e do seu trabalho. E isso é uma recompensa inigualável, é um orgulho muito grande. E, Obrigada. efetivamente, tenho essa sorte. Obrigada da minha parte, obrigada também por aceitares o convite, porque no fundo andares sempre também atrás dos meus projetos e de te incluir, de Exatamente, gostares de estar incluída neles. E a primeira pergunta que te exatamente. faço é quem é a Isabel Guerreiro? Porque a Isabel Guerreiro é mais do que aquilo que as pessoas às vezes conhecem, não é? Exatamente. A Isabel Guerreiro, efetivamente, é profissional e é mãe e, sobretudo, é a terapeuta do coração. É com grande amor que exerce esta atividade. É como se ela me realizasse acima de tudo. E, portanto, digamos que é o alento do dia a dia. Quando muitas vezes me dizem como é que não se cansa, como é que não está cansada, eu digo porque estou realizada, porque é a minha realização de vida. Exatamente, é É verdade. verdade. É quase como se sentíssemos que não trabalhamos, quando o trabalho se mistura com o prazer. Exatamente, não tenho dúvida e isso é importante quando nós nos sentimos realizados, quando nós conseguimos encontrar a nossa missão de vida, porque basicamente toda a gente deveria fazer isso, tentar encontrar a sua missão de vida, ultrapassar os seus medos, ultrapassar os seus traumas e as suas limitações, e enfim, realizar-se naquilo para que nasceu e aquilo para que foi criado, porque não temos dúvida, cada um nasceu com uma meta, com propósito de vida. Estavas a falar há pouco de uma coisa que No realmente é muito interessante e que se revela no teu percurso, que como filha sei, é que foi a parte dos traumas e dos medos, porque no fundo, e para a maior parte das pessoas que não sabe, acabamos por ter o peso de uma tradição, de uma história familiar, de um nome a representar, não é? Porque o teu pai, meu avô, tem o nome de uma praceta cá em Setúbal, portanto foi um comerciante bastante conhecido, acabamos por ser bastante conhecidas na zona onde estamos. conceituado. E tu que eu que me lembro desde sempre que tiveste este percurso e que É, seguiste este caminho, aliás foste tu que me incentivaste e em certas partes até obrigaste a entrar nesta área, sempre completamente é. desmistificada e sem grandes conotações erradas. Como é que tu vencestes no fundo Uhum. os teus estigmas de aquela figura, aquela pessoa que representa algo, de repente dizer esperem que eu sou mais do que isto e tenho uma outra vertente que também gosto, Exatamente. toda a vida comunguei, que tem feito parte da família. Como é que ultrapassaste isso? É interessantíssimo, porque a determinado momento, lá está, nós temos as nossas limitações e os nossos traumas. E vindo de uma família tradicionalista, de uma família conhecida, de uma família muito respeitada, para mim, em determinado momento, foi muito difícil assumir-me como a taróloga. Isto porque hum, ainda temos este misticismo, este ocultismo, este peso sobre o tarólogo. O tarólogo, Ideia se errada. perguntarem a uma pessoa menos letrada o que é um tarólogo, ela diz: Ah, bruxa! E, portanto, isso traumatizava-me. Repara que eu já trabalhava em Lisboa, eu já dava aulas em Lisboa, eu já dava consultas em Lisboa e tinha medo de me assumir em Setúbal. Era com algum medo que eu me assumia. E aí tu foste a grande responsável. Aí tu estiveste por trás e dizias vai para a frente e dizias sim, avança e estiveste sempre do meu lado. Mas realmente foi um trauma que eu tive que ultrapassar. É por isso, porque o senti na pele, é por isso que eu hoje luto tanto com as minhas alunas e lhes digo, vamos embora. Mas, por outro lado, eu também percebo que este trauma é linear a todos os terapeutas, porque repara, se verificarmos na Bíblia, Jesus teve este trauma. Jesus em Nazaré, e se formos a Marcos 7, 8, suponho, Jesus em Nazaré não conseguiu fazer milagres, porque diziam nós não o conhecemos de miúdo, não é o filho de José e de Maria. Onde é que ele foi buscar esta sabedoria? E, portanto, ele não conseguia fazer milagres.
Então este trauma já vem atrás da nossa profissão, já vem atrás da nossa afirmação. É como se fosse necessidade de ultrapassar estes medos para nos podermos realizar. E é isso que nós hoje lutamos, para que as pessoas consigam, que se afirmem, que estudem, que evoluam como tarólogos, porque ser tarólogo é uma profissão muito digna. É um saber que tem que se estudar, procurar, incentivar, pesquisar. É para isso que servem exatamente para isso que servem os nossos congressos, para ver como os outros também reagem, uniformizar conhecimentos, dar-nos coragem uns aos outros. E, portanto, eu tive que sentir esse espinho na pele para poder evoluir. Caso contrário, eu ficava parada. Caso contrário, eu não conseguia. Eu esforço. O esforço é que nos vai burilando, o esforço é que nos vai burilando o cristal que, no fundo, nós temos por dentro. Sim, porque É uma verdade, é das interessante coisas estar a falar nesse tema. que sempre houve em casa e na família é que fomos sempre todos muito místicos e muito holísticos. Há pouco tempo tivemos essa conversa de que eu lembro-me de que as minhas memórias mais antigas, e agora perdoem-me quem for mais cético ou quem ficar mais suscetível com o que vou dizer, mas as minhas memórias mais antigas é de ver uma gira feita na casa do forno dos meus bisavós, portanto dos teus avós. Perfeitamente. E lembro-me de ti dentro da roda de fogo, a entrar lá dentro, do susto que apanhei, portanto isso ficou-me gravado nas memórias. E lembro-me de bem pequenina do avô, portanto teu pai, fazer terapias de reiki com o senhor Chico, que ficava sentadinho no banco e que me diziam: ficas agora aqui sossegadinha só um bocadinho, enquanto o avô está a fazer isto. E eu ficava ali a ver sem perceber e nunca percebi, portanto, e esta foi a contextualização da minha vida e do meu nascimento, portanto, sempre tive, ou sempre houve na nossa casa e na família, essa presença holística, ou essa presença de que existe mais qualquer coisa, mas sempre muito em segredos. Como é que isso era vivenciado nessas alturas? Eu considero uma pessoa privilegiada, porque conseguimos viver em harmonia. O meu pai, como católico praticante, fundador da Congregação João de Deus, sempre presente nas procissões, como atestam as fotografias que constam das memórias de Setúbal, e portanto sempre presente nas procissões, tudo isso. E eu própria, frequentadora da igreja, grande afinidade com os padres, onde eu queria saber, procurar saber o que é que isto diz, porque é que isto é assim, e muitas vezes não obtinha respostas que me deixavam tremendamente insatisfeita. E por outro lado, a minha mãe, muito seguidora das ideias de Allan Kardec, do espiritismo, e portanto, mas eles conviviam em harmonia. Depois vem o meu tio, efetivamente, que emigra muito jovem para o Brasil e lá consegue fazer vida e chegou a Pai de Santo. E, portanto, o meu tio, cada vez que vinha a Portugal, ele queria por força que eu adentrasse por dentro da filosofia umbandista. Mas a determinado momento foi fantástico, porque ninguém fazia pressão para me levar ou para o catolicismo, ou para o espiritismo, ou para o umbandismo. Então eu tive essa sorte de poder ser eu a escolher o meu caminho. Então foi fantástico que o meu tio, talvez o que percebesse melhor a minha espiritualidade, sem nunca insistir para que eu avançasse na Umbanda, ele passa-me a mandar livros do Brasil sobre várias disciplinas. E não tenho dúvida que entre os livros que ele mandou, os livros velhos, que ainda hoje conservo, foi o tarô que me apaixonou logo. Ele mandava-me livros sobre cristaloterapia, sobre tarô, até inclusivamente na década de 70 ele já me enviava livros sobre a filosofia dos mestres ascensos, que hoje sabemos que saiu da Golden Dawn e sabemos que saiu de Madame Blavatsky, do Aleister Crowley. E, portanto, naquela altura ele já me enviava livros sobre isso. E eu tive a oportunidade, tive a sorte de fazer a minha própria escolha e seguir o meu próprio caminho. Foi interessantíssimo porque o meu amor pelo tarô veio daí. Mas depois tínhamos outro problema, eu tinha outro problema. É que eu queria saber mais e não encontrava escolas à altura para poder frequentar formações, para fazer formações. Eu não encontrava ninguém que fosse credível para me poder dar formação. Era incrível.
É por isso que hoje lutamos, para que haja mais formação, formação Sim, fidedigna, para que haja compartilhar, uniformização de conhecimentos, porque isso é necessário. É sim, necessário partilhar que as pessoas não formação sintam como eu sinto, e informação. exatamente, esta necessidade, esta ânsia de saber e ter dificuldade em aprender. Não tínhamos internet, não poderíamos pesquisar mais, hoje temos, não é? Mas, e foi efetivamente o meu tio que em determinado momento me diz, vai aí um grande profissional do tarot, porque ele percebeu que era a área com que eu me identificava mais, um grande profissional do tarot do Brasil, vai aí a Portugal e eu quero que tu vás ver. Foi aí a primeira vez que eu tive conhecimento com o Ney. Lembras? Sim, Que sim, eu disse, lembro-me eu vou para o perfeitamente que Porto, fostes de ele vai propósito ao ao Porto. Porto, eu vou Aliás, para o... eu lembro-me disso perfeitamente. Fomos todos, fomos em família, fomos-te levar, fomos-te deixar ao Porto, E fomos-te tu deixar ao disseste, eu sítio. não consigo deixar de ir para o Porto, perfeito, eu não sou capaz de deixar ir para o Porto sozinha de comboio, não havia avião. Pois, E então levantaste e foste-me levar ao Porto e foste-me levar à porta da escola. Eu tenho que ver onde é que tu e ficas. Isso é sim, e fomos fantástico. Isso deixar-te ao mostra aquele hotel, tivemos carinho. ali até à hora da formação, a formação iniciou e depois, como era tudo ali muito pertinho, ficaste e nós voltámos para baixo. É Sim, sim, verdade, lembro-me disso. fantástico. E a partir daí, realmente, o Ney fez a diferença e lembro-me na altura, eu quando vinha no comboio para baixo, eu levei a viagem quase toda a telefonar-te, a ligar-te, eu dizia, como é que eu faço? Isto é fantástico, isto é diferente. O que é que eu agora vou fazer com todo o conhecimento que eu tenho? Porque aquela era fantástica, aquelas formações. Portanto, a partir daí foi um saciar de conhecimento e de curiosidade. E nunca mais para. Eu Sim, costumo nunca mais dizer às para. minhas alunas de Reiki, nunca mais para. Eu costumo dizer às minhas alunas de Reiki que o primeiro dia do curso de Reiki é o primeiro dia das vossas vidas, porque é uma curiosidade, uma vontade de saber mais, uma vontade que ela vem de dentro e que nós temos que saber mais. Então, a partir daí surgiu tudo. Não há um bom tarólogo que não seja um bom astrólogo. Há depois a numerologia que nos interessa saber mais, aprofundar. Há depois a hipnoterapia que nos interessa aprofundar. Agora a quirologia. Agora o meu último xodó foi a quirologia e para isso eu consegui ter formação com os melhores quirólogos e continuo apaixonado por quirologia. É verdade. E é verdade, vamos somando os conhecimentos uns aos outros porque um não sacia e queremos sempre saber mais e procurar mais e é bom, porque eu também Exatamente, considero e aprendi isso exatamente, contigo que quando paramos exatamente. de aprender, aí sim estamos preparados para morrer, porque deixa de haver um propósito. É verdade. Enquanto a chama brilhar, é fantástico. E de facto eu lembro-me disso, tu falaste há pouco de uma coisa muito curiosa que é interessante, porque somos uma família católica tradicional, criadas e levadas e regradas em todo o seu catolicismo no seu esplendor, e, e por trás havia toda essa convivência de um misto de culturas e de religiões, em que todos É se davam verdade. bem, porque a família, enquanto no fundo os velhos, aqueles que puseram as bases, as raízes, Exato. foram vivos, Tio, continuou-se sempre a dar dentro dos céticos, porque havia de um tudo, havia de céticos, havia claro, céticos, havia claro, umbandistas, havia claro. católicos, havia espíritas, havia de um tudo na família e toda a gente se dava bem, respeitava os valores uns dos Exatamente. outros. E estigmas? Houve assim algum estigma, alguma situação que tivesses passado, que te tivesse deixado Ah, mais... presencialmente, fisicamente não, mas esses estigmas estavam na alma. É esses estigmas que muitas vezes nos castram, nos inibem de seguir o nosso caminho e a nossa missão de vida. É necessário que os ultrapassemos. Tal como Maria, e lá vem a minha veia católica, tal como Maria soube dizer ao arcanjo Gabriel: aqui estou, faz de mim o que for necessário, Senhor, faz de mim a tua vontade. Tal como São Francisco de Assis também diz nesse momento crucial: Senhor, faz de mim um servo. Então, a partir do momento em que nós também colocamos sobre esse ponto, Senhor, se é isto que tu queres para mim, então faz acontecer. E é fantástico que sempre que eu dizia essa palavra, as coisas aconteciam.
Eu lembro-me que quando comecei com os cursos de Reiki, eu não tinha espaço físico para fazer o curso de Reiki. Tinha muita procura, muita gente a querer, porque eu já dava em Lisboa, para mim já era trivial, tradicional, não é? E, e, e eu não tinha espaço físico. Então, no momento, eu disse isso, exatamente essa palavra: Senhor, faz acontecer, coloque-me nas tuas mãos e faz seguir. O que é certo é que tudo se recompôs e passado pouco tempo eu tinha tudo construído para começar a fazer a formação de Reiki. É fantástico quando nós deixamos as coisas acontecer na nossa vida. Deixamos de ter o controle para ceder que elas entrem na nossa vida. Às vezes é preciso. É preciso deixarmos de querer controlar e passarmos a aceitar Mas é o muito destino, difícil. digamos assim. Temos que reconhecer que para o ser humano que está habituado a ter o controle, nem que seja falso controle, a ilusão de que tem um controle, Nós somos perder esse formatados controle para e esse entregar, controle. exatamente, nós somos formatados para controlar. Exatamente, mas isso é preciso ter um pensamento já de meditação, um trabalhar de consciência para se passar a ter essa força, a ter essa aceitação. E Essa nesse caso a resiliência. meditação fez muito resiliência. A meditação fez muito bem ter aprendendo as técnicas de meditação, frequentar as melhores escolas de meditação, como nós frequentávamos as melhores escolas de meditação, Brahma Kumaris, exatamente. Faz falta exatamente o saber respirar, o saber parar É e verdade, saber ouvir é verdade. aquilo que vai dentro de nós para Saber sabermos. ouvir, saber acalmar a mente, tudo isso. E no momento em que acalmamos a mente, as intuições vêm, os insights vêm e nós conseguimos. Lá está, como António Gedeão dizia: o homem não sabe nem sonha que o sonho comanda a vida, e sempre que o homem sonha, o mundo avança. Portanto, às vezes é preciso parar e ouvirmos os nossos sonhos e, de certa forma, deixar lugar para eles acontecerem. Mas para isso, lá está, é preciso morrer para algumas coisas, é preciso deixar que algumas coisas saiam do nosso caminho, é preciso a transformação, a mudança, o morrer para renascer, que às vezes é difícil, não se consegue. É sempre a parte mais É difícil, é verdade. aquilo que toda a gente É. acaba por ter medo e nós notar, ou é aquilo com que somos confrontadas constantemente, é pelas mudanças que se apresentam na vida das pessoas, da maneira como as querem controlar e ficam à espera que haja aquela pílula mágica e elas só têm que ficar quietinhas porque depois tudo é resolvível, não é? Resolvível sem qualquer tipo de esforço, sem qualquer tipo de trabalho, sem às vezes deixarem uma coisa pela outra, sem perceberem que agora é aquele caminho e é algo que tem que ficar para trás. E é aquilo com que somos mais abordadas. Dentro dos vários casos que tu tens tido, qual é que foi o caso que te marcou mais? Tem alguns interessantíssimos, tem alguns que até eram, mas todos os dias nós temos casos novos. É isto a grande beleza da nossa profissão. Tenho, por exemplo, que a seguir a uma consulta de astrologia, as pessoas dizem-me normalmente: eu agora entendo, isto faz sentido da minha vida, percebo a minha vida e percebo os porquês de muita coisa a me acontecer, eu agora entendo. E isso para nós é fantástico. Depois de uma leitura, de um mapa astral, de uma consulta de astrologia, é a alegria de ver muitas vezes. Eu apercebo-me de uma coisa que se passa aí, de um fenómeno que se passa, que apercebo-me eu e todas as pessoas que acabam por estar aí, que acaba por ser uma coisa gratificante e muito gira, que é, tu tens pacientes que passaram a amigos, como acaba por ser muito o caso, e tens pessoas que, dentro desse grupo de pessoas que vão todas as semanas levar-te um bolo, por exemplo. É verdade. É verdade. E eu acho que isso é daquelas bolos, histórias que ficam e que são gratificantes. Olha, até a lenha para a fogueira, agora para o aquecimento, as frutas da horta, as hortas, todas as semanas. É aqueles mimos que isto não tem preço. Não é por me trazerem um chuchu ou 2 ou 3, ou por me trazerem, sei lá, uma garrafinha de azeite, do azeite das suas oliveiras. Não é isso, é o mimo, é o carinho que nós encontramos nas pessoas. A consideração. E será que este carinho, eu como é que posso contribuí-lo? É isto que às vezes me faz continuar e me faz... A rádio, por exemplo. Como sabes, a rádio, já tenho um programa na rádio há muitos anos, e a rádio é uma coisa que não é paga, é voluntariado, portanto eu estou lá.
mas eu trago dali tanto carinho todas as semanas, cada pessoa que telefona para a rádio, cada pessoa que fala comigo na rádio, eu trago dali tanto carinho que eu quando saio, quando deixo as escadas, eu venho com o coração cheio. É aquele mimo, aquele carinho. E o que é engraçado, o que é interessante, é que eu às vezes fico... É que eu não cresci. Eu para a rádio e para os ouvintes da rádio, eu sou a Isabelinha. Portanto, tu és a Isabel Gomes e eu sou a Isabelinha. Portanto, isto demonstra carinho, afeição, afeto, e isso não se paga, isso não há preço que pague tudo isso. E tens pessoas que fazem questão de ouvir todas as semanas o teu programa e participam, e quando não conseguem participar ficam chateadíssimos por queriam ter participado e telefonam-te no fim do programa se não conseguem participar, portanto há assim situações muito, muito engraçadas. Não há hipótese. Todas as semanas ficam 70, 80, 90 chamadas por atender, não há hipótese fisicamente. Já houve, por exemplo, no mês de novembro, no mês de dezembro, em que eu dava 2 dias por semana, mas é complicado para mim, porque também tenho a minha vida profissional e torna-se um pouco complicado. Mas é gratificante, muito gratificante. Agora que estamos nesta fase tão atípica, que ninguém no fundo estava à espera que acontecesse e já estamos nela há um ano, estamos a passar pela nossa segunda quarentena, como é que tens sentido as pessoas, como é que tem sido a procura a nível das terapias, como é que tu sentes que andam no fundo emocionalmente e holisticamente as pessoas que te procuram? Então, nós estamos efetivamente com a loja aberta. A loja faz parte das exceções que poderão estar abertas. E, portanto, as consultas e as formações é que seguimos online. Fazemos todo o atendimento necessário, há sempre uma palavra amiga, por telefone, pela internet, e conseguimos dar apoio a todos os que me procuram. É lógico que isso exige um esforço maior, mas é o possível neste momento. Porque estamos a atravessar, não tínhamos dúvida, uma fase muito difícil e astrologicamente nós sabemos. E ainda esta semana eu dizia na rádio que nós estamos com uma guerra no céu. Estando uma guerra no céu, cá por baixo nós vamos sentir os efeitos dessa guerra. Astrologicamente as coisas não estão nada fáceis e basta que, isto só para as pessoas que entendem menos, nós temos 4 planetas em Aquário e temos 3 planetas em Touro e eles estão em guerra entre si. Portanto, são 4, de um lado um núcleo pesado, do outro lado bastante ativo, e eles estão em permanente guerra. As coisas não são fáceis, não estão fáceis. E nós temos que perceber que mais do que nunca a aceitação é essencial. E mais do que nunca, aquilo que o universo espera de nós é o amor universal, o amor incondicional. A nossa família não termina só na nossa porta nem na nossa família de sangue. É necessário que se ajude os outros. Reparem que eu estou-lhes a dizer que entramos numa nova era, que deu o seu primeiro passo em 2011 e que dá a dar o passo definitivo em 2021, aliás em 2020, 21 de dezembro. E portanto, 2021 entramos na era de Aquário. E Aquário pede isso exatamente, o amor universal. Também vai ser um período totalmente diferente. Reparem na Revolução Industrial, a Revolução Industrial em que todo o saber e certas profissões desapareceram e que surgiu a bomba d'água, a bomba a vapor, o motor a vapor, surgiram os primeiros automóveis, surgiram os barcos a vapor, surgiram os aviões. Portanto, nada vai ser igual. A partir daqui a internet vai dominar novos conhecimentos, novas sabedorias. Temos que estar preparados para mudanças e estas mudanças são inevitáveis, não nos cabe a nós dizer que aceita ou não aceita, ou quer ou não quer. Temos que estar preparados para enfrentar as mudanças da vida. Mas o que o universo nos vai pedir é amor universal. Reparem que saímos de uma era em que Capricórnio era o regente e Capricórnio é terra, portanto um período materialista. E agora vamos entrar num período de amor universal. E para isso é preciso que as pessoas cada vez mais se consciencializem que têm que saber sobre espiritualidade.
É necessário aprender, é necessário estudar, é necessário, nem que sejam só umas luzes. Mas sabes o que é que eu acho? Eu acho que, Hum. interrompendo-te aí, porque tu estavas a dizer uma coisa muito séria, muito certa, que é as pessoas têm que se virar mais para a espiritualidade. E neste momento as pessoas são obrigadas a parar, a olhar para dentro, mas que não seja porque estão fechadas em casa. São obrigadas a parar, são obrigadas a fazer ali uma autoscopia, a perceberem como é que está tudo dentro delas. E eu acho que neste momento tem estado a fazer os equilíbrios dos desequilíbrios que existiam e que não havia necessidade, porque no fundo era uma correria, um dia a dia constante, é todos os dias a fazer o mesmo, a seguir as rotinas, portanto não há tempo para parar, nem para pensar, nem para perceber. E agora esse tempo acontece de forma imprevista, acontece por longos períodos de tempo, portanto acho que aqui também tudo o que está um bocadinho errado acaba por cair. E cria-se ali aquele descontrole, e cria-se ali aquela zona desconfortável, mas que se formos a ver, virá para melhor, tal e qual como tu estavas a dizer, e a equiparar ao modelo que estavas a equiparar da Revolução Industrial, porque isto é uma revolução feita de outra maneira, mas uma revolução que está a acontecer em que nada vai ficar igual. Aliás, eu lembro-me que quando foi decretada a primeira quarentena, uma vez mais me lembrei da música do Sérgio Godinho, que era Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida, porque nada fica igual. Exatamente. E como é que tu tens sentido, porque tu estavas a falar com a nossa família e estavas a dizer muito bem, não é só aquela que está dentro de casa, não fica ali à porta, é também as pessoas que estão à volta e que acabam por precisar. Como é que tu tens sentido aquelas pessoas que acabavam ou que acabam por ir ainda ali todos os dias, como é que tu sentes essas pessoas, como é que tem sido o feedback do lado lá? Sim, já se vai sentindo preocupado se a vizinha está bem, se a vizinha pode sair para ir às compras e o que é que se passa com aquela vizinha que não a vejo há uns tempos. É efetivamente é por aí que temos que ir. É por aí, deixar aquelas guerrinhas pessoais, deixar o apego ao material, porque isso já passou, a era materialista já passou, estamos a entrar na era do aquário, em que tem que haver efetivamente uma maior abertura à espiritualidade, ao amor universal, enfim, à busca também, à sabedoria também, ao conhecimento, tudo isso vai ser essencial. Mas é preciso que neste momento de transição, que se arrume não só a nossa casa, que se arrume não só a nossa gaveta, neste período de confinamento, que temos a tendência de arrumar a gaveta, de arrumar as casas, que arrumemos também as nossas gavetas internas. É preciso deixar sair aquilo que já não faz falta. É preciso acabar com zangas antigas, com traumas antigos, com raivas. Porque se tivermos as nossas gavetas interiores cheias de emoções recalcadas, sentimentos mais mesquinhos, então como é que poderá entrar o bom? Não há lugar. Então nós temos que fazer essa mudança também interna. É inevitável. Estamos num período de transição e depois podem-nos pedir contas mais graves. É necessário fazer essa mudança. Sim, isso é verdade, é verdade. Se as mudanças não se... aliás, eu costumo dizer que só se aprende pelo amor ou se aprende pela dor, mas como somos seres humanos teimosos e burros, às vezes gostamos mais de aprender pela dor do que pelo amor. Temos sempre as duas hipóteses para aprender. Não temos dúvida. Lembro-me também que, não lembro-me também nada, dentro das fases todas que tu tivestes na tua vida, porque tu acabaste por ser uma pessoa muito pioneira em tudo o que tu metestes, quer dizer, se formos fazer aqui uma análise do percurso todo da tua vida, tu fostes, no fundo, tu começaste a ficaste com uma taberna, da taberna construíste um prédio sozinha, numa época em que não havia acesso a crédito e à banca como há agora e não eram as coisas facilitadas como são agora, não é? Portanto, estamos a falar na década de 80, 90, quando tu construíste e não foi uma casa, foi um prédio, portanto, uma situação bem mais complicada. Qual foi, depois acabaste por passar por vários momentos traumatizantes na tua vida, desde perda de irmãos, a perda de pais, que acaba por ser sempre também complicado, a perda de vários familiares chegados, mas também tiveste muitas coisas boas, como o ganho das filhas, o ganho de netos, tudo mais. Perfeitamente. As tuas conquistas. A união das filhas. Como é que para mim foi melhor que isso.
como é que tu foste gerindo isso tudo ao longo da tua vida? Ou seja, ao que é que tu te agarraste? Como é que foste dando a volta? Porque no fundo o que nós nos habituámos a ver, Pois, tanto eu como a minha irmã, é hoje estou em baixo, ok, deixem-me estar hoje em baixo, mas amanhã eu já me levanto e já dou a volta. Como é que tu fazes? Como é que tu foste perfeitamente. sempre gerindo isso assim? É assim, eu continuo a dizer, e quanto mais eu vou estudando, mais vou percebendo que fui uma pessoa sortuda. Eu posso dizer que esse meu lado aventureiro, esse meu lado de novas ideias, de idealista, inovação, como tu mesmo disseste, esse meu lado inovador, é o meu lado aquário. O aquário é isso, é inovação, é novas ideias, é pioneirismo. Pela luta, pela abnegação, pelo trabalho, pela força, pela coragem, como tu dizes, é o meu lado Capricórnio, o meu ascendente Capricórnio, que me dá toda essa força e essa garra, o meu ascendente Capricórnio. Pronto. E depois tem outra coisa muito boa, que é a minha lua em Virgem. Ou seja, deixa-te de emoções, de chorar não adiantas nada, adiantas é ir para a frente, arregaçar as mangas, se resolvêssemos, lembras da frase que eu tinha muito, se resolvêssemos isto a chorar, chorávamos já aqui todos resolvíamos o problema. Portanto, fazer uma lua em Virgem, uma lua racional. Portanto, eu continuo a dizer que eu fui uma abençoada, tive uma sorte tremenda na vida. Claro que a E vida ensinou-me, mas era necessário burilar este diamante. Se ele não fosse burilado, se ele não fosse trabalhado, se ele não fosse sofrido, possivelmente seria uma simples dona de casa infeliz e que se calhar neste momento já nem existia. não te vejo muito como dona de casa, acho que foi daquelas coisas que tu nunca fostes muito virada, foi para ser Então dona de casa. agora aprender Tentaste, a mudar em casa. Ai, meu Deus. até tentaste, mas a gente, eu e a minha irmã, a gente sabia que, a gente até se ri com isso, dizíamos que quando fosses velho o castigo que a gente dava era pôr-te a arrumar a gaveta de Ficar espelho, magrelos. era um verdadeiro Eu castigo. sei, eu sei. Isso era um tormento pôr-te a fazer uma situação dessas. Tu, no fundo, és aquela típica avó que não a que fica em casa a arrumar as coisas e a ter tudo extremamente limpo, mas aquela que os netos dizem, como eu já ouvi os meus filhos a dizerem, ai, a avó cansa-nos tanto, vamos passar o fim de semana com a avó, a gente tem que dizer para lá andar devagar e para ir com calma. A gente vem lá estafados. Portanto, Bom, tu és mais isto, tu és mais aquela pessoa que entra, vai à aventura e que põe em ação e que vai para a frente. E eu estava-te a perguntar exatamente como é que tu davas a volta, porque um dos grandes problemas que eu apercebo é que nós somos criados, como quando entramos nas escolas, que acabam por ser uma das nossas grandes referências, um dos nossos grandes marcos, é que somos criados para a vida vai correr tudo bem, estuda que vais ter um futuro, ou seja, não nos é ensinado logo de crianças, de bases, portanto, enquanto eu e a minha irmã fomos felizes nesse aspecto, porque nós sempre percebemos e sempre vimos o que era o bom e o que era o mau, e que há problemas sim, mas que os problemas têm que ser resolvidos e que têm que ser enfrentados e não escondermos ao ficar à procura de soluções chapa 5. E no fundo por isso é que eu te estava a perguntar, porque eu tenho uma noção do teu percurso de vida e para quem não sabe, ou para quem ouviu até agora, tu tens tido um percurso de vida no fundo tão estoico que estava a falar nisso porque como é que tu lidas com essa parte de agora houve uma desilusão, vais abaixo e depois começas à procura de soluções e dás a volta e vens cá, onde é que vais buscar essa força? Tem a ver só mesmo com a pois parte é da o que toda a gente astrologia? me diz. É o que toda a gente me diz. Ahm, eu Ou não também não sei. foste ensinada a desistir? Porque no fundo foi o que nos Não fui ensinaste, não é? ensinada a Nós não desistir fomos de forma ensinadas a nenhuma. desistir. Não, não fui ensinada a desistir. Nesse aspecto, eu fui ensinada a ir para a frente e é com os erros que se aprende. O meu pai efetivamente era comerciante, aliás, nós somos uma família de comerciantes, os meus avós, tanto paternos como maternos, eram comerciantes, e o meu pai era comerciante, e eu costumo dizer que o meu pai preparou-me bem para a vida, muito bem, ensinou-me a ser, aceitar os problemas, hoje comprar bem, amanhã comprar melhor, e com os erros é que aprendemos, ele incentivava-me e preparava-me para a vida. A única coisa que ele não me soube ensinar foi a ser mulher. Essa área ficou um pouco em baixo, mas na parte comerciante, ai, o meu pai preparou-me fantasticamente.
E é esse orgulho que eu tenho e que todos os dias peço que consiga honrar a memória dele. E isso para mim é um valor muito alto, que E consiga agora que falas honrar a nisso, eu memória dele. lembro-me que um dos teus grandes problemas, dos teus grandes estigmas, era quando te começaste a assumir em Setúbal, quando começaste a assumir no sítio de onde eram os teus pais, no sítio onde tu nasceste, porque tu não saíste daí, não é? Exatamente. Era como é que irias honrar ou se estarias a honrar a memória do teu pai? E agora, olhando para trás ao fim de tantos anos, que avaliação é que tu fazes disso? Plenamente segura que honrei a memória dele. Repara, eu comecei por dizer que o meu pai foi um dos fundadores da congregação de São João de Deus. Assim como havia os vicentinos, a conferência de São Vicente de Paulo, que eram os vicentinos, o meu pai foi um dos fundadores da congregação São João de Deus, que era uma congregação benemérita. Isto depois de uma guerra mundial, havia muitos carenciados, haviam pessoas que passavam mal, haviam muitas viúvas com filhos e, portanto, essas congregações religiosas não só davam apoio a essas pessoas carenciadas e às crianças e aos viúvos, e, portanto, em que todos os comerciantes se cotizavam e todos davam uma oferta monetária para poder auxiliar esses carenciados. E, portanto, se eu olhar para aí, esse espírito o meu pai transmitiu. E, portanto, eu hoje não o faço da mesma forma, mas com o mesmo espírito humanitário, com o mesmo espírito de poder auxiliar o próximo. Então, eu nesse aspecto tenho a certeza que lhe honrei a memória. Não me importa que este obscurantismo, estas pessoas que efetivamente não têm um pouco mais de sabedoria, às vezes, como dizia Jesus, vai perdoar-lhes, que eles não são capazes de mais, que às vezes digam a bruxa num aspecto pejorativo. Mas o que é certo é que nunca ninguém me disse na cara. E o que é certo é que esses pequenos mimos, como tu dizes, de me virem trazer os bolinhos, os queijinhos, um pequeno mimo, muito insignificante, mas para ele enche-me a alma, enche-me o coração, e se calhar é isso que me dá força a seguir e ir para a frente. Não temos dúvida. E é a validação, no fundo é uma validação do teu trabalho, é uma validação do que tens feito, é uma validação do teu percurso até aqui. Eu acho que se olhares para trás, se olhares à tua volta nestes anos todos em que acabaste por te assumir e seguir em frente e quebrar esses laços, esses estigmas e essas crenças que não te levavam a lado nenhum, tu vais fazer uma avaliação extremamente positiva porque o teu crescimento foi notório, o crescimento, aliás, se olharmos para trás desde sempre, desde que tenho memória, deixas legado, deixas algo realizável, algo feito, deixas no fundo a tua marca. Não há como negar isso. Que me vão passar pelas mãos, todos esses alunos que eu tenho noção que formam bons profissionais e que vão dizendo sempre a minha mestra e eu honro muito a minha mestra e eu reconheço. Não tenho dúvida que deixe marca. E talvez aí esteja a diferença do bom tarólogo e do mau tarólogo. E tenho a certeza que aquelas pessoas. Eu acho que o bom tarólogo, a grande diferença também está, nós não paramos de estudar, como tu estavas a dizer, o nosso estudar é um contínuo, estamos sempre a tentar melhorar, sempre a tentar aperfeiçoar, porque há sempre mais a saber, há sempre mais qualquer coisa, há mais alguém que fez ali uma ligação, que fez uma ponte, que descobriu qualquer coisa, que inovou num aspecto qualquer, portanto, há sempre mais e mais e mais a aprender, e além de haver esse mais a aprender, é a nossa necessidade de aperfeiçoamento e de querer chegar lá para poder ajudar, para poder ser mais assistido pela responsabilidade que acarretamos. Enquanto que no fundo os outros tarólogos ou esses tarólogos que vivem mais naquela zona mais ténue ou mais cinzenta, às vezes a pender para o preto, não têm nem essa continuidade, nem essa ética, nem essa consciência ou moralidade e nem continuam muitas vezes implementados no mercado por tanto tempo a dar a cara e abrir a porta e a dizer estou aqui e assumo aquilo que disse e assumo aquilo que faço. Portanto, aí também acaba por haver uma grande diferença. Aliás, nós temos essa percepção ao vermos que eles entram no mercado por um período de tempo, saem e depois podem voltar ou não
novamente entrar no mercado, porque normalmente Ou mais têm-se ninguém durante um sabe período de hoje. saem. São. Exatamente. Mas falaste numa coisa interessante, na ética. E não é à toa que nós lutamos para que seja reconhecido o Código de Ética do Tarot. E é isso que nós temos lutado muito nos congressos de tarot, para que efetivamente haja um código de ética uniforme a todos os tarólogos, para que todos se regam pelos mesmos, pelos mesmos sentimentos, pelos mesmos princípios, pelas mesmas normas e que haja um saber uniforme. É essa a nossa grande luta, é a nossa grande Que haja um batalha. saber clarificado, que se acabem as zonas cinzentas, que se comece a perceber o que é que realmente significa e é ser tarólogo, que não é aquele bruxinho que faz as mesinhas com resultado de chapa 5, porque eu lembro-me aqui, por exemplo, do Ney dizer, que eu farto-me de rir e acho essa frase, essa expressão dele, que ele até disse na rádio, num programa contigo, que foi: se alguém oferecer dinheiro, se alguém se oferecer para dizer que traz o outro de volta, fuja, porque isso é engano, não há nada que sustente duas pessoas ao lado uma da outra sem ser o amor. Portanto, essas zonas mais cinzentas também com o saber e com o passar da informação vão desaparecendo. Exatamente, não é à toa que o tarot evoluiu para o tarot terapêutico. Portanto, nós temos é que encontrar formas, arranjar formas de conciliar e perceber onde é que está o erro de um, onde é que está o erro do outro e como é que conseguimos conciliar vontades. É essa a vertente que o tarot tem que evoluir. Deixar o tarot adivinhatório e passarmos para o tarot terapêutico. Isso é o futuro. É o futuro. Sim, é verdade, é verdade. E eu lembro-me que quando comecei tu querias me ensinar todas as vertentes do tarot e tudo o que era possível sobre o tarot, e eu com a parte do tarot divinatório, com essa parte mais divinatória, com essa parte mais mística, tinha aí sempre uma dificuldade e até chegar à parte ou aceitar o tarot como uma situação mais holística, eu nem queria nada com o tarot. Aliás, eu comecei como cética para tentar provar que tinha que haver ali qualquer coisa errada. Eu às vezes questiono-me isso, porque como é que é possível alguém que passou a vida inteira a ouvir falar de Allan Kardec, a ver livros de Allan Kardec, aliás, ver mais livros de Allan Kardec ou de espiritismo ou dessas coisas lá em casa, do que tudo o resto, ou bíblias, para tentar contrapor e perceber e estudar do que tudo o resto. Exatamente. E por Mas acaso... repara, temos o ramo de Aleister Crowley. Crowley era o grande mago. E Crowley teve uma certa ligação a Portugal, porque sabes que Crowley ensinou a sua morte, o seu suicídio na boca do inferno, ainda hoje lá tem a placa na boca do inferno. Fernando Pessoa. Exatamente, ensinado com o Fernando Pessoa, que foi o grande cúmplice dele. Eles eram astrólogos, grandes astrólogos, tanto e Fernando foi assim Pessoa que se como Crowley iniciou a amizade deles, através das cartas que escreviam um ao outro. Exatamente, não temos dúvida. Mas Aleister Crowley, também sendo um dos iniciadores da Golden Dawn e a Madame Blavatsky, ele também faz uma lei muito interessante que muitas vezes as pessoas não souberam interpretar, foi a lei de Talema. E a lei de Talema dizia exatamente que só deves fazer aquilo que te apetecer. Mas era o que te apetecer, era a voz interior te disser o que é que deves fazer. E muitas vezes foi mal interpretada e deu origem a situações não tão concretas. Mas ele era o grande mago, ele era conhecido como o grande mago. E, portanto, de certa forma, a magia esteve sempre associada ao tarot. E não conseguimos muitas vezes dissociá-la, porque ela está intrínseca uma na outra. Enfim, há que saber às vezes diferenciar através das simbologias que tem associada, portanto está lá tudo e tudo se baseia nos 4 elementos e a partir daí é o fundamento e tudo o resto nasce. Portanto, sim, está tudo lá, mas também concordo ou considero que realmente essa versão holística neste momento é aquilo que é mais procurado, ou seja, que as pessoas começam a ter uma consciencialização maior e já se começam a responsabilizar mais pelos seus atos, portanto, quando vão à procura ou quando vêm à nossa procura já é mais num o que é que eu posso fazer o que é que eu posso fazer com o que tenho, o que é que eu fiz de errado, como é que posso aprender com isto. Como é que eu posso dar a volta à situação? É verdade, é como digo, está a caminhar para uma vertente muito mais do tarot terapêutico. Aliás, todas as terapias holísticas estão a caminhar para essa área, de tentar resolver problemas, tentar resolver frustrações, de tentar resolver traumas,
Por exemplo, a hipnoterapia faz maravilhas nessa área, tentar resolver traumas, situações que, problemas em casa, domésticos, porque sabes que os grandes karmas são resolvidos na própria família e, portanto, há situações que a família não consegue perceber, porque são problemas kármicos, e que têm que ser resolvidos. E aí a hipnoterapia consegue coisas fantásticas, fazendo-nos perceber o que é que está por trás de tudo isso, resolvendo fobias, resolvendo traumas, tudo isso. Portanto, caminhamos para isso. Agora, se há outras situações, por exemplo, a quirurgia para mim nunca deveria ser só uma filosofia, a quirurgia para mim deveria ser uma ciência, porque se a ciência forense, se a polícia aceitou as impressões digitais como um facto comprovado, e isso é a área da quirurgia, e a quirurgia é tão antiga como a astrologia. Aliás, elas baseiam-se muitas vezes uma na outra, a quirurgia baseia-se muito na astrologia, e eu fico fascinada como é que Deus nos amou tanto que nunca fez dois filhos iguais. Há milhões e milhões de habitantes na Terra e não há duas pessoas iguais. Não há duas impressões digitais iguais. E a quirurgia diz-nos tudo. Numa mão nós temos todos os traços com que nascemos, toda a nossa missão de vida, as nossas aptidões, os nossos gostos, tudo por quanto vamos passar, as doenças, em que data podem ser previstas. E na mão esquerda está exatamente aquilo que nós fazemos com as aptidões que Deus nos deu. Os tais doenças, os tais traumas, e ela vai se modificando. A mão direita, à medida que eu vou exercendo o meu livre-arbítrio, ela vai se modificando. Eu na mão direita, isto é fascinante. Eu na mão direita tenho o quadrado do tempo em que estive parada com o Rafa. Perfeitamente. E tinha outro quadrado, mas espera, eu tenho outro quadrado. Eu lembro-me que quando fizemos uma das formações que fizemos juntas, que eu olhei para o formador e que disse, só tenho aqui mais um quadrado, mas não sei o que é que hei de pensar em relação a isto. Ele fechou a mão e disse, não procures aquilo que não queres achar. Exatamente. E agora, olhando ao fazendo a retrospectiva, não é? Porque na altura não sabíamos que ia haver estes confinamentos, ou seja, que íamos ser todos chamados a tomar conta de alguém e a parar. Agora deixa-me mais descansada porque começo a achar sim que tem a ver com o confinamento, portanto já deixei de fazer ali aquela ponte e aquela ligação já ligo ao confinamento, mas pela astrologia também temos uma história muito engraçada porque quando o Rafa nasceu, tu tens o hábito, aliás quando os netos nascem, uma das coisas que tu fazes de hábito é fazeres o mapa natal do neto e a primeira coisa que tu acabas por dar aos netos é o mapa natal. E eu lembro-me que quando o Rafa nasceu e tu lhe fizeste o mapa natal, que tu fostes ter comigo, portanto, ainda de maternidade, a dizer-me, está aqui, está previsto um problema no menino. O menino tem um problema, está previsto um problema no menino. Portanto, ou seja, se já havia as dúvidas, se já havia as questões a serem colocadas, quando nós demos entrada no hospital, tu disseste, não, está aqui, está previsto um problema no menino, vai ser resolvível. Mas neste momento já considero, já acho que há realmente aqui qualquer coisa e estudo muito isto, já não com aquela de onde é que está aqui o erro, onde é que está aqui a magia ou o truque, mas já numa perspectiva de aceitação e de resiliência, tipo, não, há aqui de facto qualquer coisa, vamos respeitar isto, porque isto sabe mais de mim ou sabe mais do que aquilo que eu penso. Mas lembras-te de uma frase que eu costumava dizer, quando as mães se queixavam, os bebés quando nascem deviam ter um manual de instruções. E eu dizia, mas tem! É um mapa astral. No mapa astral, a partir do momento em que a criança nasce, no mapa astral, nós conseguimos ver tudo, as tendências, os gostos, os problemas por que vai passar, as aptidões, está lá tudo. É como na quirurgia, não é possível nós sabermos a data mais ou menos de os anos de vida, mas é daquelas coisas que nós não gostamos nada de fazer. Como disseram, mas é possível a medição de tempo. Sim, não procures aquilo que não queres achar. É verdade. Exatamente. Mas é das coisas que os alunos em quirurgia mais gostam, é efetivamente ir logo saber a medição de tempo. Mas às vezes não é tão bom. Não é, até porque a maneira como nós conduzimos a vida vai nos dando
aquele feedback de ou é mais para a direita, ou é mais para a esquerda, ou avança mais, ou recua um bocadinho mais, portanto temos ali muitos fatores, portanto a coisa também às vezes é um bocadinho variável. E tu também falavas há pouco, por causa de Crowley, que Crowley tinha uma frase que tinha sido mal interpretada, que é faz só o que te apetecer, e que aí era necessário, não era só o que nos apetecesse, mas dentro daquilo que nós sabemos das nossas competências, procurar aquilo que nós realmente gostamos mais e dedicar-nos a isso. E foi por isso que tu acabaste por fazer tantas formações e por tirar tantos cursos de áreas tão diferentes para conseguires perceber qual era realmente aquela que te apaixonava e a que te queres dedicar? Exatamente, exatamente. Tu repara, eu quando tirei a minha primeira formação de Reiki, o Reiki tradicional, havia ali muitas perguntas que me deixavam insatisfeita, que não respondia, não me preenchia, como eu costumava dizer. E aí vou evoluindo, evoluindo, até que cheguei ao Reiki estelar, e assim, esse preencheu-me, esse respondia às minhas perguntas. Muito mais atual, falando sobre energias, e a partir do momento em que a ciência comprovou que tudo no universo é energia, portanto a nós só nos capta, como eu às vezes costumo dizer, com o nosso aparelho, como se fosse uma telefonia, captar a onda que eu preciso, que eu quero sintonizar. E portanto aí preencheu muito mais. E o Reiki hoje, aliás, e tu nisso és exímia, porque tu conseguiste ainda avançar com o Reiki e avançaste com o Reiki para o Reiki, hipno-Reiki, e eu aconselho a todos os alunos que terminam o terceiro nível de Reiki, façam o hipno-Reiki. Ela vai nos dar, abrir portas fantásticas, ela vai nos trazer, essa formação vai nos trazer portas fantásticas. Pois, porque é o Hipóteses de associar da podermos. hipnose, ou seja, a hipnose o que vai fazer é com que haja aquela ligação para o eu, para o eu mais interno, olhares para ti, espiares-te, perceberes o que é que está cá dentro. Exatamente, a procurar na parte do consciente, indo até muitas vezes ao inconsciente e conseguindo resolver aí muitos problemas, não só nossos, mas até muitas vezes do próprio cliente a que estamos a atender. Não temos Porque isso dúvida. também é uma coisa que eu pelo menos noto muito isso, e tu também notas, que eu lembro-me de às vezes em conversas eu te dizer, eu às vezes não sei porque é que eu não sou mais maluca e dizer-me, olha para histórias que ouves, porque é um bocadinho isso, nós crescemos e aprendemos com as histórias que ouvimos, ou seja, já não vamos dar aquele passo, já não vamos fazer daquela maneira porque Exatamente. já Experiências de ouvimos. vida, Qual foi muita assim a experiência. experiência que te marcou mais? Ou a lição de alguém que te marcou mais? Tantas, tantas, tantas experiências. E como te digo, nós todos os dias temos experiências novas e todos os dias é fantástico. Eu uma vez tive uma situação de um casal que se dava bem e com o nascimento da filha, a filha vem trazer problemas graves. Porque a filha era muito dedicada ao pai e queria inconscientemente, ela queria de alguma forma atrair a atenção do pai e muitas vezes substituir o papel da mãe. E isso era um trauma muito grande que a mãe tinha, que a mãe começou com pensamentos menos devidos. O casamento estava por um fio. O casamento estava por um fio, já viviam separados e a filha estava a ser a causadora da separação dos pais. E lembro-me que numa terapia de Reiki, onde utilizei os teus conhecimentos de hipno-Reiki, onde utilizei a hipnose juntamente com o Reiki, eu consegui que a senhora percebesse, aliás, primeiro eu percebi que o que estava aqui é um processo kármico. Eu consegui explicar isto de tal forma à senhora, que a senhora aceitou, passou a aceitar que a filha tratasse mais do pai, que a filha cuidasse, que a filha deixou de sentir aqueles ciúmes e o casal sobreviveu, o casal passou a viver e alguns tempos depois ela disse, eu nunca fui tão feliz no meu casamento como estou a ser agora. Isso foi fantástico. Porque isso agora falaste, abordaste esse ponto e esse ponto também é um dos pontos que eu tenho estudado mais, nem que seja pela quantidade de casos com que vamos sendo sujeitas.
que é, existem vários casamentos dentro de um mesmo casamento, portanto não é porque existe um problema que é o fim de um casamento, quer dizer, isso pode ser sim, lá está, uma alavanca ou o degrau necessário para um novo patamar num novo casamento e até melhor do que o primeiro com a mesma pessoa. E tens tido, essa história é a prova disso, e sei que tens tido alguns casos de sucesso nesse sentido, em que renasce um novo casamento e dão-se bem e têm um casamento até melhor do que o anterior ou do que o primeiro. É estas histórias lindas que nós às vezes conseguimos dar a volta, e é isto que todas estas terapias fazem falta, não é só o tarô, é o reiki, é a hipnoterapia juntando ao reiki, é a astrologia para compreendermos melhor o interior de cada pessoa e as suas capacidades e as suas hipóteses de vencer os obstáculos. Está lá no mapa astral, todos os obstáculos têm que ser vencidos. É toda esta panóplia que nos vai enriquecer e que nos vai fazer ajudar a pessoa da forma correta. Escolher a terapia, aquela que nós precisamos de agarrar, isso cabe-nos a nós. Mas o que é certo é que é necessário resolver aqueles problemas. E quanto mais soubermos, mais ferramentas temos. É fantástico. Tanto para resolvermos os nossos como os do nosso consulente, porque antes de começarmos no outro, primeiro começa em nós, não é? Antes de aplicarmos ao outro, nós somos as cobaias. Realmente é verdade. Exatamente. Todos os ensinamentos começam primeiro para nós. Aliás, aprendemos sempre estudando sobre nós. É a verdade. Vamos terminar então a nossa conversa. Quero-te agradecer este bocadinho. É sempre bom falar contigo. Acabamos por ter sempre boas conversas, conversas agradáveis. Deixo um convite para uma próxima, já com novas terapias, com novas novidades, com novas metas, novos desafios, novas abordagens, novas histórias para contar. E uma vez mais, obrigada por ter estado aqui neste bocadinho comigo, obrigada por me teres lançado nisto, obrigada por tudo, no fundo. E fico muito feliz pelo percurso que estás a fazer, sinto-me realizada na medida em que consegui transmitir todos esses princípios e transmitir esse gosto que no fundo tu tens. E é isso que eu vejo em ti. Eu lancei as bases, alicerces, e tu agora tens que voar, tens que fazer muito mais do que eu. Tens essa obrigação. É uma tarefa difícil. Podias pôr o patamar mais baixo, era mais fácil. Não, tenho a certeza que consegues, tens muito mais capacidades do que eu. Eu como tive a decisão de lançar a primeira pedra e tu agora tens de conseguir. Vamos com calma, um dia de cada vez, vou como tu, tal como tu, tentar fazer jus à memória da minha mãe, do meu avô, no fundo da família. Não envergonhar a cara a ninguém, como tu dizias. Ai, que eu não posso envergonhar a cara do meu pai. Não vou tentar também não envergonhar a cara de ninguém. Tá bom, então vá, obrigada. Um beijinho. Obrigada. Tchau, beijinhos, obrigada.